Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Que bom estar recebendo vocês por aqui. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à matéria sobre a Roma Antiga que nós estamos estudando. Nós já falamos aí sobre o início da Roma Antiga, da formação, da lenda da loba. Falamos sobre a monarquia romana. Depois nós passamos aí para a questão da república. E hoje nós vamos falar sobre a crise da república. No início da explicação, quando eu comecei a falar para vocês sobre a Roma Antiga, eu expliquei para vocês que a história era dividida em três partes, né? Monarquia, república e império. E vocês vão analisar, né, na minha explicação na nossa aula de hoje, que a crise da república veio, consequentemente, por causa do seu crescimento, por causa da sua expansão, e logo depois da República Romana vai ser implantado então o Império. Vai começar então a Era dos Imperadores da Roma Antiga. Então a Roma traz essas três formas de governo que boa parte das civilizações passou por elas, né? Boa parte das civilizações experimentou até chegar no modelo de república. Tem alguns países que até hoje ainda vivem a questão da monarquia, mas aqui a gente vai ver que vai então entrar em declínio a República Romana. E é justamente isso que eu vou explicar para vocês na nossa aula de hoje, que é a crise da República Romana. Como eu já adiantei para vocês, essa crise veio acarretar graças à expansão territorial que aconteceu então na Roma Antiga, o crescimento da Roma Antiga. E quando cresce muito, foge meio que do controle, as pessoas não conseguem administrar se não tiver um controle, um jogo de cintura, enfim. E foi o que aconteceu dentro da República Romana, devido ao seu crescimento, devido à questão da sua expansão territorial, ficou meio que inviável. E esse crescimento, no caso aí, territorial, ocasionou aí uma questão de fora do controle de quem estava administrando a Roma na época da República Romana. Olha lá, o exemplo, construção de várias estradas. Por quê? Foram tantas estradas construídas pelos republicanos na época da Roma Antiga, que ganhou até um apelido bem carinhoso, falava que todos os caminhos levavam até Roma, que qualquer caminho, qualquer estrada que você entrasse, você poderia estar caindo em Roma, de tanta expansão, de tanto crescimento. Lembrando que esse crescimento que a gente estudou nas últimas aulas foi através de guerras. Muitas guerras aconteceu, conquistou o território e se tornou dono então daquele território. Olha só uma crise que veio acontecer dentro da República Romana, foi a questão aí dos trabalhadores livres serem substituídos pelos escravos. Uma vez que você substitui aquela pessoa assalariada por um escravo, você está economizando porque você não precisa estar pagando um assalariado mais. Mas, consequentemente, você colabora com uma crise. E foi justamente isso que aconteceu. Muito desemprego na Roma Antiga aconteceu, muita questão de desempregados. Por quê? Eles não tinham por onde recuar mais, não tinha emprego mais, devido à questão da substituição do seu trabalho por um escravo. Então teve muito emprego. Parece até letra de música, mas é verdade. Olha lá, os patrícios começaram a ficar cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É isso que aconteceu então na questão aí da crise, que colaborou então para a crise aí da República Romana. A questão dos patrícios e a questão dos escravos, então, substituindo então o trabalho assalariado. Para amenizar essa crise, para entender ou apagar a fogueira que estava aflorando na questão aí, da crise que estava caminhando para a República Romana, eles tiveram a ideia de criar uma política chamada política do pão e circo. Olha só que interessante. O que seria a política do pão e circo? Eles distribuíam pão e vinho para aquelas pessoas que estavam assistindo aos espetáculos, meio que para disfarçar, para que eles não tivessem um olhar focado pela crise que a Roma Antiga estava enfrentando. Chamou então política do pão e circo. Por quê? Distribuía então pão para a galerinha estava lá assistindo os espetáculos, enfim. O que acontecia? Distraía, esquecia dos problemas da crise romana. Então teve essa política do pão e circo, mas já vou adiantando para vocês que não teve muito resultado não. Eu separei o videozinho para vocês assistirem comigo aí, como que funcionava essa política do pão e circo, como que era essa distribuição então do pão, junto com a questão aí, dos espetáculos, para fazer com que eles esquecessem então um pouco da situação que a crise estava pegando lá na República Romana. Vamos assistir aí.
Are you not entertained? Is this not why you are here? Enfim, meninos, a política do Pão e Circo servia, no caso, para amenizar, né, para levar o esquecimento, então, dessa crise que eles estavam vivendo. Mas teve guerras civis dentro do território romano, que é isso que a gente vai falar um pouquinho, que ocasionou, então, nessa crise também. As guerras civis que enfraqueceu, então, a República Romana. Uma dessas guerras tiveram aí dois personagens principais, que era conhecido, então, como os Irmãos Graco. Quem seriam, então, os Irmãos Graco? Eles foram responsáveis, então, aí, por essa crise na questão de guerra que aconteceu dentro da República Romana. Eu separei também um videozinho bem interessante que vai narrar para nós um pouco sobre esse histórico, quem foram então os Irmãos Gracos. Vamos acompanhar e logo depois eu continuo explicando para vocês. Reforma agrária e Irmãos Graco. Roma estava conquistando novos territórios, por isso precisava de novos donos para cuidar e manter o cultivo nessas terras. Os patrícios ficavam com boa parte dessas terras. Com isso, eles podiam plantar mais e vender os produtos com preços baixos, o que prejudicava os pequenos e médios proprietários. Ao longo do tempo em Roma, começou a surgir grandes problemas sociais. Tentando resolver esses problemas, os irmãos Tibério e Caio Graco estabeleceram reformas. Eles conseguiram aprovar uma lei que limitasse a extensão das terras pertencentes à nobreza, determinando a distribuição de terras para o povo. Os grandes proprietários ficaram indignados com a nova lei e mandaram executar Tibério e 500 de seus homens. 10 anos depois, seu irmão Caio assumiu o cargo de tribuno da plebe, com claras intenções de retomar esse projeto do falecido irmão. Ele conquistou o apoio de políticos dos cavaleiros romanos, pois a lei também os ajudava a participar dos tribunais que comandavam a administração dos recursos públicos. Essa mesma lei que distribuía terras ao povo também fazia com que o preço do trigo fosse acessível para o povo pobre de Roma. Apesar dessas ações de distribuição de terras, a sociedade romana continuou baseando seu poder na posse de grandes extensões de terras e na conquista de novos povos como fonte de escravos para trabalhar nos grandes latifúndios. Vieram então a acontecer algumas formas de governos não esperadas naquele momento da República Romana. Uma delas foram as ditaduras de Mário e Sila, que foram também grandes republicanos na época da República Romana. Essas ditaduras, né, só para você entender o que seria uma ditadura, é quando é imposto pelo seu representante alguma ordem e você tem que obedecer. Se você não obedecer, você está fora dos padrões daquele ambiente que você vive. E essas ditaduras de Mário e Sila colaborou muito pela insatisfação do povo romano, do pobre, no caso, que não estava tendo muito privilégio. Como eu já disse para vocês, os patrícios estavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E juntou então, né, esse conjunto de fatores então, e desencadeou também essa insatisfação por parte do pobre, do povo romano. Então, olha lá, generais que passaram a disputar o poder, Mário apoiado pelos plebeus, Sila apoiado pelos patrícios. Então teve essa concorrência, né? essa questão dessa disputa, quem seria então o novo representante no poder, se seria o Mário ou se seria o Sila. Lembrando que o Mário era apoiado pelos plebeus e o Sila apoiado então pelos patrícios, que é quem já estava no governo mandando e desmandando naquela época. Teve uma forma de governo na República Romana, na questão da crise, que chamava então os triunviratos. O que seriam os triunviratos? Seria o governo de 3 pessoas governando. Então, para tentar amenizar a crise, né, eles tentaram fazer de várias estratégias para tentar salvar a República Romana. Eles não queriam que modificasse esse contexto da República, não acabasse a República dentro da Roma Antiga. Então tentaram a política do pão e circo e tentaram também plantar até uma ditadura.
mas também uma forma foi os triunviratos. Ah lá, o primeiro triunvirato, quem governou nesses 3 aí governantes, um já é difícil governar, agora imagina 3, ó. Foi o Crasso, o Pompeu e o César, que foi os governantes, então, do primeiro triunvirato aqui. Mas teve outro. O segundo triunvirato, então, foi governado pelo Marco Antônio, pelo Lépido e o Otávio. O Marco Antônio, não sei se vocês já ouviram falar, ele é muito famoso na história da Cleópatra, tá? A Cleópatra também, a história, né, girando em torno da história dela, aparece muito na questão da Roma Antiga, que a gente lembra muito da questão do faraó, de Egito, enfim, mas o destaque dela maior é aqui na Roma Antiga, devido então ao relacionamento que ela teve então com o Marco Antônio. Lá, o Egito passou, né, no caso foi por causa disso, né, passou para o controle romano e Marco Antônio e Cleópatra foram derrotados. Então, devido a essa expansão, devido a essa questão de guerras, né, de disputa, o Egito passou então um período a ser dominado pelos romanos. Hoje não, hoje tem a sua independência, Roma está de um lado e o Egito está de outro lado. Mas nessa época aqui, eles tiveram então, né, essa questão de serem dominados e mandados e desmandados pelos romanos. Então, o Marco Antônio e a Cleópatra foram derrotados. Então, para a gente encerrar, né, nossa aula de hoje, né, falando um pouco sobre essa questão aí da Cleópatra e do Marco Antônio, eu separei um outro videozinho para vocês. Hoje nós temos 3 vídeos na nossa aula para a gente entender essa ilustração um pouco melhor sobre a crise da República Romana, que fala para a gente um pouco sobre essa questão do relacionamento da Cleópatra junto com o Marco Antônio. Vamos acompanhar. Mas Cleópatra seguiu direto para Alexandria para planejar o seu próximo passo. Enquanto Marco Antônio ficava cada vez mais deprimido, Cleópatra entrava em ação. Seus navios remanescentes foram levados de Alexandria por 160 quilômetros de terra ao Mar Vermelho, seguindo a rota do atual Canal de Suez. Ela planejava velejar em segurança com os filhos até a Índia e, com o seu tesouro, fundar um novo império. Era a sua última chance, mas poderia funcionar. Enquanto os navios estavam sendo preparados, ocorreu o desastre. Das profundezas de seu reduto secreto, os habitantes da antiga Petra, na Jordânia, que estavam sob o domínio de Cleópatra há muito tempo, viram que ela estava indefesa e aproveitaram a chance. Eles atacaram e queimaram a frota toda. Não haveria escapatória para Cleópatra. Enquanto as tropas de Otaviano se aproximavam de Alexandria, Marco Antônio e Cleópatra sabiam que só lhes restava humilhação e morte. Cleópatra já havia preparado sua tumba, que está perdida há tempo sob as águas do Mediterrâneo. Mas no início deste século, uma tumba de alabastro sólido foi descoberta em Alexandria. É uma tumba semelhante, mas maior em grandiosidade, que Cleópatra deve ter preparado para sua morte. Sempre um romano fiel, Marco Antônio jogou-se sobre a sua espada e foi levado agonizante até Cleópatra para morrer em seus braços. Cleópatra, então, preparou a sua própria morte, um método apropriado para a última das Faranis. A morte de Cleópatra tem estado cercada de mistério por 2000 anos. Todos concordam que Cleópatra morreu picada por uma cobra, mas existem discussões intermináveis a respeito dos detalhes. A verdade é que existem 2 serpentes venenosas no Egito, a Naja e a víbora cornuta. A picada da víbora cornuta é apenas 20% fatal e causa um inchaço grotesco. Então é improvável que Cleópatra tenha escolhido a víbora. A Naja é muito mais letal e sua picada é difícil de ser detectada. A morte por picada de Naja era uma forma de execução bem documentada em Alexandria. Galeno, o famoso médico, testemunhou a execução de prisioneiros que foram sentenciados à morte e executados pela aplicação de Naja sobre o peito. Ele comenta que era uma morte piedosamente rápida. A Naja evitaria que Cleópatra fosse acorrentada e exibida em um triunfo romano. Otaviano receava que Cleópatra tentasse o suicídio, então tudo o que era enviado a ela era cuidadosamente inspecionado. Mas Cleópatra não seria derrotada por Otaviano.
Quando abriram as portas, os soldados de Otaviano encontraram Cleópatra morta sobre uma cama de ouro vestida em trajes reais. Uma criada jazia morta aos seus pés, e Shamen estava arrumando a coroa de sua rainha. Quando Otaviano finalmente comemorou o seu triunfo em Roma, tudo o que ele pôde mostrar foi um retrato que mostrava Cleópatra sendo mordida por uma cobra. A Naja, o símbolo da realeza que havia protegido os reis e as rainhas do Egito por 3.000 anos, tinha atacado pela última vez, protegendo Cleópatra da humilhação. O amado filho de Cleópatra, Cesáreo, foi morto por Otaviano. Seus filhos mais novos, enviados a Roma para serem criados, desapareceram da história. O Egito, agora mera província romana, viu seu último faraó. Com Cleópatra, morreu a maior civilização que o mundo já conhecera. Alexandria deixou de ser um centro de aprendizado. Sua biblioteca e seu lindo palácio desapareceram sob o mar. Os grandes templos do Egito ficaram desertos, cobertos de areia. Os antigos rituais dos sacerdotes foram silenciados para sempre e sua língua extinta. Mas Cleópatra, que tinha feito as apostas mais altas e perdido, nunca foi esquecida. Mesmo quando os nomes dos faraós do Egito não eram mais lembrados, um nome perdurou por séculos: Cleópatra, rainha do Egito. Pois bem, meninos, tá aí, né? Hoje nós falamos então sobre a crise da República Romana. Vocês viram que a coisa e a situação tá preta quando a gente fala de República Romana. Já não dava mais para estar levando essa forma de governo de república dentro do seu território. Ou era mudar ou era melhorar. Melhorar não estava melhorando nada. Até que tentaram, né, de várias formas, enfim, mas não estava tendo resultado. Nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a questão do Império Romano. O finalzinho da República, né? E o início, como foi implantado então o Império Romano, ok? Mas nós vamos deixar para a gente estar discutindo na nossa aula, nossa próxima aula. E para a gente concretizar sobre a crise da República Romana, eu vou querer que vocês façam para mim, na apostila de vocês, lembrando que nós estamos na apostila número 4, vocês vão fazer para mim o exercício de aprendizagem na página 18, o exercício de aprendizagem número 9, número 10 e o número 11. Então, vocês vão fazer para mim, ó, na página 18, 9, 10 e 11 e vão mandar a foto para mim para registrar que vocês fizeram a atividade direitinho, tá bom? Então, vou ficando por aqui, encontro vocês na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, para a gente estar dando sequência, então, à história, então, da Roma Antiga, passando agora para o Império Romano, ok? Grande abraço e até a próxima aula.